Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar o estudo de mais uma lição. Estamos aqui representando a nossa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do setor de Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo. Nós somos do Ministério do Ipiranga, ministério este presidido pelo pastor Alcides Fávaro. E nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Vamos estudar hoje a lição de número 2 desse segundo trimestre de 2020. A revista é a revista de adultos, a que nós estamos estudando, é a revista publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre, como nós dissemos na primeira aula, na nossa aula de abertura, nós estamos estudando a Igreja Eleita. O título do trimestre é a Igreja Eleita, é o tema geral desse trimestre. Nós já falamos, e eu vou repetir ainda, que as lições foram escritas e comentadas pelo pastor Douglas Baptista. O pastor Douglas Baptista, ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele também é líder da Assembleia de Deus, da Missão no Distrito Federal e doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Bem, o título da lição de hoje, que é a lição de número 2, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes de apresentar a lição, caso seja possível, tenha em suas mãos a sua revista impressa ou a revista em PDF. Tenha também em suas mãos a sua Bíblia. Faça anotações em qualquer meio que seja possível você guardar essas anotações e, posteriormente, reveja aquilo que você anotou para poder fixar o aprendizado. Ao final dessa aula, eu quero pedir que você deixe o seu comentário e faça perguntas se você assim estiver interessado. Caso não seja possível você acompanhar a leitura, não se preocupe, pois eu vou fazer a leitura na minha revista e vou ler as referências bíblicas também. Essa aula ela terá uma duração de 40 a 50 minutos. Se for possível, nos acompanhe até o final e assim nós ficaremos agradecidos. Eu vou fazer agora o uso da minha revista para a gente começar então a adentrar ao assunto da nossa lição. Lição de número 2, o título da lição é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu vou fazer aqui agora a nossa leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar na sua revista. Essa leitura se encontra no livro aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4, e depois na sequência do versículo 9 ao versículo 14. A leitura diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O verso 4 diz: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora nós pulamos para o versículo 9 e vamos até o versículo 14. A leitura diz: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito
daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e tendo também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, então como nós estamos vendo aqui no nosso quadro, nós entraremos agora falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, nessa lição de número 2. Bem, é necessário a gente entender algumas palavras, é necessário a gente entender o que significa sublimidade, o que é essa sublimidade. Na verdade, sublimidade é tudo aquilo que está ligado ao que é divino. Então, sublimidade é algo que está ligado ao que é divino. Sublimidade está também relacionado à perfeição. Sublimidade está relacionado à perfeição. E também está relacionado àquilo que é excelente, aquilo que apresenta, então, excelência. Esse é o significado de sublimidade. Então, nessa abertura, nós encontramos aqui 3 elementos importantes para a gente poder analisar nessa lição, para a gente poder estudar. Bem, o primeiro elemento que nós humanos mais interessamos, na maioria das vezes, primeiro elemento então, são as bênçãos espirituais. O primeiro elemento de nosso interesse são sempre as bênçãos espirituais. O segundo elemento que nós acabamos de falar é justamente a sublimidade dessas bênçãos espirituais. E o terceiro elemento, o terceiro item que nós podemos julgar de mais importância ou mais importante que nós estamos analisando é justamente a pessoa de Cristo. Então, o que a gente vê? Que primeiramente, nós, por estarmos ligados a Cristo, nós somos abençoados com bênçãos espirituais, e nós detalharemos isto, o que são essas bênçãos espirituais, detalharemos no decorrer da nossa lição. E essas bênçãos, elas são bênçãos divinas, são bênçãos concedidas a nós por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos concedeu bênçãos espirituais por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro elemento muito importante é justamente quem é o intermediário, quem é que nos garantiu o acesso a Deus para poder sermos abençoados. Amém? Vamos então para o nosso primeiro item da nossa lição. Vamos aqui. Bem, o que tem de sublimidade nisso? A pergunta é, o que tem de sublimidade nas bênçãos divinas? Primeiro é sublime as bênçãos divinas. Primeiro, elas são divinas porque é um projeto divino. Então, como nós falamos que sublimidade está relacionado àquilo que é excelente, aquilo que é perfeito, aquilo que é de excelência, então a sublimidade ela está relacionada a um projeto divino, por isso que é algo sublime. O segundo item que nós podemos dizer que esse projeto divino, ele foi concebido para poder nos conceder bênção, então é algo sublime. Terceiro, para que quem quiser, sob uma condição, vai poder receber essas bênçãos, por isso que é sublime. E é sublime porque não é e nem foi um plano de emergência. As bênçãos que Deus concede a quem se entrega a Jesus Cristo, as bênçãos que Deus concede a quem recebe a Jesus Cristo, não foi criado de última hora para resolver um problema da humanidade, não. E quinto, recebe essas bênçãos
na verdade, quem está à disposição para quem quer conhecer. Ou melhor, essas bênçãos que são sublimes, a bênção ou as bênçãos estão à disposição para quem quer conhecer. Ok? Vamos entrar então no nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a nova posição em Cristo. A nossa nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nós vamos, então, o que nós vimos aqui nessa parte? Que primeiramente, antes nós estávamos perdidos. Antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de aceitá-lo, antes de receber, nós estávamos perdidos. Depois que nós aceitamos, depois que recebemos a Jesus, agora nós temos o privilégio da salvação. Vamos aqui na nova posição em Jesus Cristo, nós vamos ver que Paulo, o escritor do livro aos Efésios, ele começa com uma doxologia. Doxologia é uma palavra que não é muito falada, nem mesmo no meio evangélico, mas nós vamos entender o significado de doxologia e o que significou Paulo ao iniciar o seu primeiro capítulo, quando escreveu aos irmãos Efésios, o que significou essa doxologia por parte de Paulo. O que significa doxologia? É a formação uma formação de duas palavras. Doxo, do grego, significa glória. E logia, nesse sentido aqui, significa palavra. Então a doxologia, na verdade, é expressar com palavras a glória, a grandeza, a bondade e o amor, tudo aquilo que nós encontramos em Deus. Quando eu ofereço uma doxologia a Deus, na verdade eu estou engrandecendo, eu estou exaltando o nome do Senhor por intermédio de palavras. Então, exaltar, engrandecer, louvar a Deus, e eu vou repetir essa informação na nossa leitura. Doxologia, após expor o versículo de abertura da epístola, que são os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. O apóstolo Paulo, começa pela frase: bendito o Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Abrindo as nossas Bíblias no livro aí de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, é onde nós vamos encontrar essa doxologia inicial do apóstolo Paulo, aonde ele diz no capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja, lá no final desse tópico, nós vamos ver, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Vamos então ver aqui o que são as bênçãos espirituais. Então, bênçãos espirituais. No nosso segundo item aí desse primeiro tópico ainda, nós temos o item então que fala sobre bênçãos espirituais. Eu vou ler aqui, depois eu volto para o quadro. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Então veja, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo que, primeiro, as bênçãos são espirituais,
logo não estamos tratando de bênçãos materiais. E de onde são provenientes essas bênçãos? Qual que é a origem em termos de lugar? A palavra de Deus diz aqui, onde nós acabamos de ler, que todas as bênçãos espirituais, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, esses lugares celestiais em Cristo é de onde essas bênçãos são provenientes. Então, são bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais, são bênçãos provenientes de um reino espiritual. São bênçãos espirituais provenientes de um reino espiritual. E o reino espiritual que nos concede bênçãos é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino de Deus. É aquilo que está no mundo espiritual, mas governado por Deus. Porque se não for do reino da luz, nós não seríamos abençoados. Se fosse do reino das trevas, nós não seríamos abençoados. Nós seríamos, por parte das trevas, ao invés de estarmos tendo bênçãos, nós estaríamos tendo maldição. Mas nós somos abençoados, e essas bênçãos são provenientes de um reino espiritual. Bem, só no primeiro capítulo de Efésios, Paulo destaca quantas bênçãos. Nós sabemos que no decorrer de todo o livro de Efésios nós vamos encontrar muitas bênçãos espirituais da parte do nosso Deus para conosco, mas é só no capítulo 1. Quem se arrisca dizer quantas bênçãos nós encontramos só no primeiro capítulo? Não estou falando de todo o livro, muito menos de toda a Bíblia. Só por aí já dá para a gente ter uma ideia do quanto aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e vive na vontade de Deus, quantas bênçãos espirituais essa pessoa não recebe. Quantas bênçãos tem só no primeiro capítulo de Efésios? Então a pergunta está, Paulo destaca quantas bênçãos? Vamos ver quantas bênçãos são? Antes de entrar, eu virar e falar quais são essas bênçãos, nós vamos fazer a continuidade da leitura. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, fez-nos agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade dessa promessa. Então, vamos ver aqui o seguinte: quantas bênçãos espirituais são? Então, o que diz, o que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler que Deus nos elegeu para quê? Deus nos escolheu para quê? Para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos santos. Além de ter nos escolhido para sermos santos, Ele nos predestinou para sermos, vamos dizer aqui, para sermos filhos. O que mais? Qual a outra bênção? Ele nos fez agradáveis, Deus nos fez agradáveis para si. Deus nos fez agradáveis para si. O que mais? Qual outra bênção? Resgatou-nos pelo sangue. Ele resgatou-nos, o que nós acabamos de ler? Pelo sangue de Cristo. Mais uma bênção espirituais. Qual a outra bênção? Acolheu-nos por sua vontade. Acolheu-nos por sua vontade. E revelou-nos a palavra da verdade. Revelou-nos a palavra da verdade. E nós vamos falar ainda essas duas últimas bênçãos que selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Selou-nos com o Espírito
Santo da promessa. E nós veremos o que significa o Espírito Santo da promessa. E por último, garantiu a validade da promessa. Foi o que nós estávamos lendo. Então, o que nós vimos? Que nos elegeu para sermos santos. Então, uma bênção. Ele nos predestinou para sermos filhos, isso aqui é junto. A segunda bênção, e nos fez agradáveis para si. A terceira bênção, resgatou-nos. A quarta bênção, resgatou-nos pelo sangue de Cristo. Acolheu-nos pela sua vontade. Então, a quinta bênção, revelou-nos a palavra da verdade. Uma sexta bênção, e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, nós vimos aqui uma sétima bênção. Nós estamos falando só do primeiro capítulo de Efésios. E, por último, aqui nessa relação, garantiu a validade da promessa. Então, a oitava bênção. Então, vejamos então, a quantidade de bênçãos que o apóstolo Paulo ele faz a doxologia, ele exalta, ele engrandece o nome de Deus quando ele diz: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, voltando aqui, se nós fôssemos colocar a resposta só no primeiro capítulo de Efésios, Paulo destaca quantas bênçãos? A nossa resposta então é 8. Para quem colocou 8 aí no seu estudo, parabéns, a resposta está correta. Então, vamos continuar. Só foram então 8 bênçãos. Bem, agora veja bem. Quando nós acabamos de ler que, ainda no tópico anterior, que diz assim: aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso aqui na leitura que nós fizemos? É uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, Filho. Ou seja, tudo que foi feito e tudo que Deus faz, Ele faz em unidade, sendo Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É o que nós vamos então ler aqui agora para encerrar esse nosso segundo item. A nossa lição diz o seguinte: tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. O que o nosso comentarista, o que o pastor Douglas Batista, ele está declarando pelo estudo aqui de Efésios, que até essas bênçãos chegarem a nós, aqueles que aceitam, aqueles que entendem que realmente Jesus Cristo é o Senhor, até essas bênçãos chegar a nós, houve um esforço, houve uma iniciativa, houve uma unidade da Trindade Santa. Então, o que nós acabamos de ler? Nós vemos que a Trindade Santa, ela atua em unidade. Então, não há uma divisão, não há uma separação entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. E para a gente concluir o nosso item 2 do nosso primeiro tópico, então, o que a gente vê aqui? Que a Trindade Santa atua em unidade. Então, nós vimos o quê? Que Deus planejou a redenção, que Deus planejou o resgate do homem que vive nas trevas ou que vivia nas trevas e trouxe para a sua preciosa luz. Então, Ele que fez essa remissão. Então, Deus planejou a redenção. Então, Deus planejou a redenção. Deus que planejou esse resgate. Deus que planejou a remissão. Deus que planejou a salvação. Só que, como eu disse, quando a gente está falando
da atuação de Deus, nós estamos falando de uma atuação conjunta. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então Deus planejou a redenção. A redenção, ela foi realizada por... Quem foi que realizou? Quem foi que realizou essa redenção? A redenção foi realizada por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Ele realizou então o projeto, ou concluiu, ou concretizou o plano da redenção. E a redenção, ela é garantida por quem? Nós acabamos de ler que essa redenção, ela é garantida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos uma unidade, nós vimos um conjunto, nós vimos o Deus atuando, nós vimos Jesus Cristo atuando e nós vimos o Espírito Santo atuando. Foi isso que levou Paulo a engrandecer, foi isso que levou Paulo a exaltar, foi isso que levou Paulo a exclamar aqui no nosso primeiro capítulo, no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar agora do nosso último item desse primeiro tópico, que é a nova condição. A nova condição. Então vamos falar sobre a nova condição. Bem, então o que nós vimos até aqui? Que a pessoa, ela quando recebe ao Senhor Jesus, ela quando entende a grandeza de Deus na sua vida, o que ela passa a fazer? Ela passa então a exaltar. Ela faz o quê? Ela exalta. Ela exalta a Deus, ela glorifica a Deus, ela enaltece o nome de Deus. E nós vimos então que quando a pessoa faz isso, usando as palavras, ou usando palavras, ela está fazendo uma doxologia, ela está fazendo um engrandecimento, ela está fazendo uma exaltação, ela está usando as suas palavras para poder engrandecer, para poder enaltecer o nome de Deus. E por que a pessoa faz isso? Ela faz isso porque ela é abençoada. Ela reconheceu, então, que ela é uma pessoa abençoada. Abençoada com várias bênçãos, né? Com várias bênçãos espirituais. Com várias bênçãos espirituais. Então, isso é a nova condição da pessoa que está em Jesus Cristo. Nessa nova posição em Jesus Cristo, a nova condição dessa pessoa é: agora eu exalto a Deus, agora eu engrandeço o nome de Deus. Porque eu reconheço que eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa que eu recebi várias bênçãos espirituais. Somente uma pessoa que entende o plano de salvação de Deus, ela consegue entender que aquelas bênçãos que nós listamos, elas verdadeiramente são importantes, verdadeiramente são significativas para a sua vida espiritual. Vamos continuar. Então, o que acontece? Essa nova condição de vida espiritual, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Ou seja, só pode dizer e reconhecer que é uma pessoa que foi eleita para ser santa. Ela só pode dizer que ela é uma pessoa que foi predestinada para ser filho de Deus. Ela só pode dizer que ela se tornou uma pessoa agradável a Deus, sendo que antes ela estava afastada, ela tinha se distanciado, estava distante de Deus. Ela só pode dizer que ela agora é uma pessoa agradável a Deus quando a condição dessa pessoa é estar ligada em Jesus Cristo, é estar edificada em Jesus Cristo. A nossa leitura do terceiro item diz assim: a nova condição, a expressão em Cristo significa que fomos abençoados com toda a bênção espiritual.
a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é o oposto da vida antiga, que é chamado biblicamente da vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Eu gostaria de aproveitar e ler as referências bíblicas citadas aqui nesse trecho do nosso primeiro item, já que nós vamos para o segundo item que fala sobre uma vida cristocêntrica. Então, nesse primeiro tópico que nós acabamos de ler, nós vimos então, no geral, a nossa nova posição em Cristo. E nessa nova posição, o que nós entendemos aqui que a palavra de Deus ela nos diz? Então eu quero ler o livro de João, no capítulo 1, versículo 3. Primeiro, livro de João, capítulo 1, versículo 3. Depois nós vamos ler em Romanos, capítulo 5, versículo 8, para poder encerrar essa nossa nova condição em Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele. Então, uma vez que todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo, a nossa nova condição é também estar ligados em Jesus Cristo, é ser abençoados por Jesus Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, conforme João, capítulo 1, versículo 3. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, agora que nós fomos aceitáveis a Deus, agora que nós nos tornamos agradáveis a Deus, nós vimos aqui a palavra de Deus afirmando assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Na verdade, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que esse amor de Deus para conosco, ele não está limitado somente àquela pessoa que reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse amor de Deus para conosco não está limitado apenas àquela pessoa que agora diz que ela se tornou uma cristã, se tornou um cristão. Segundo a palavra de Deus, esse amor de Deus, ele está revelado, ele prova para com todas as pessoas. Independente da pessoa já ter reconhecido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, independente da pessoa já ter reconhecido que Jesus Cristo veio ao mundo, se fez homem entre nós e deu a sua vida numa cruz a favor das nossas vidas, mesmo que a pessoa ainda não reconheça, o amor de Deus também está favorável, está estendido para essa pessoa. Então, veja bem, e também o amor de Deus, ele continua para uma terceira classe de pessoas. Primeiro, Deus prova o seu amor, primeiramente, deixe-me colocar uma ordem, para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, Deus continua provando o seu amor. A segunda classe de pessoas que Deus demonstra o seu amor, Deus prova o seu amor, é para as pessoas que já reconheceram a Jesus Cristo. Deus prova também o seu amor, muito mais agora que aceitou a Jesus, que recebeu a Jesus, que reconhece todo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora muito mais, que nós vimos que essa pessoa que reconhece, ela é até abençoada com bênçãos espirituais, com várias bênçãos espirituais. E a terceira classe que eu quero dizer são aquelas pessoas que estavam distanciadas de Deus, não tinham reconhecido o amor de Deus. Num dado momento, essa pessoa ela entendeu que Deus a ama e ela se decidiu por aceitar a Jesus Cristo, decidiu por fazer a vontade de Deus
E num outro momento, essa pessoa se desanimou da fé. Num outro momento, ela se esfriou e ela acabou se afastando da própria pessoa de Deus. E isso realmente acontece. Mas pela palavra de Deus, nós vimos que Deus continua provando o amor, até mesmo para essa pessoa que se afastou. Essa pessoa, ela tem ainda a oportunidade de retornar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, retornar para os braços de Deus. Porque a continuidade de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, antes de nos tornarmos um pecador remido, ou antes de nos tornarmos pecadores resgatados por Deus, livre da condenação eterna, trazidos para o seu reino, trazido para a luz de Deus, antes disso, Deus já provava o seu amor para conosco. Então, essas bênçãos, as bênçãos espirituais, são conferidas somente para quem está em Cristo, ok? Aceitou a Jesus, recebe várias bênçãos espirituais. Quem está em Cristo, então, é abençoado, só repetindo para a gente ir para o próximo tópico, é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Agora, concluindo, isso só foi possível a partir da sua obra na cruz e no Calvário. Essas bênçãos, essa nossa inserção no corpo de Cristo, essa nossa aproximação a Deus, esse religamento do homem a Deus, isso só foi possível a partir da obra na cruz, no Calvário. A partir do momento que Jesus Cristo, ele deu o último suspiro, quando estava sendo crucificado, naquele momento o nosso acesso ficou completamente aberto a Deus. Se você conhece a história, se você não conhece essa história bíblica, você tem a oportunidade de conhecer consultando uma Bíblia, que a Bíblia diz que no momento em que Jesus Cristo deu o brado dizendo: Pai, a minha obra aqui na terra está consumada, a Bíblia diz que o véu do templo, ele rasgou-se de alto a baixo. Quando esse véu rasgou-se de alto a baixo, isso estava demonstrando que todo homem agora ele tinha acesso à presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não estávamos mais sujeitos ao formato que as pessoas estavam antes de Jesus Cristo dar a sua vida na cruz. Porque se você conhece a história, se você é uma pessoa cristã, se você é um evangélico, você já sabe como funcionava. Mas se você não sabe, como é que acontecia? Como é que acontecia? Para a pessoa poder se aproximar de Deus, no que nós chamamos de antiga aliança, primeiramente, essa pessoa tinha que ir até um sacerdote, e esse sacerdote, uma vez por ano, ou melhor, o sumo sacerdote, ele uma vez por ano entrava num lugar, ali no tabernáculo, chamado de lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, e ele fazia uma intercessão a favor da vida das pessoas. Essa era a condição na antiga aliança. Essa era a situação do homem no Antigo Testamento. Mas após a morte de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, o que aconteceu? Esse acesso ficou livre. Eu, você, qualquer um de nós, acreditando, tendo a fé em Jesus Cristo, reconhecendo que o sacrifício, que a obra de Jesus Cristo na cruz deu-nos acesso à presença de Deus, você está livre para poder dar esse passo e se aproximar de Deus, ok? Vamos então entrar agora no nosso segundo tópico, onde nós vamos falar sobre uma vida cristocêntrica. Então, uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores
e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Vejamos, o que nós estamos vendo aqui? Uma vida cristocêntrica, né? Ou qualquer situação que é cristocêntrica, tem a supremacia, ou seja, Cristo tem a supremacia, que nós acabamos de ler aqui como primazia, né? Primazia. Então, Cristo tem a supremacia tanto na restauração da pessoa, é Cristo quem que proporcionou essa restauração da pessoa que se converte, quanto na restauração de todas as coisas. Vejamos o seguinte, a Bíblia diz que Jesus Cristo há de convergir para si todas as coisas. E o que são todas as coisas? É tudo aquilo que foi criado por Deus. Então, hoje nós vimos o homem convergindo-se a Jesus Cristo. Nós vimos o homem direcionando-se para Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Ser Supremo. Mas a palavra de Deus, ela nos garante, a Bíblia Sagrada nos garante, que no futuro, não somente as pessoas convergirão a Cristo, mas todas as coisas. Por exemplo, a natureza. Por exemplo, tudo aquilo que foi criado por Deus, vai chegar uma época que vai ser governada por Cristo e será exatamente como Deus planejou lá no começo de todas as coisas. Voltemos à nossa leitura. Vamos falar sobre a revelação do mistério. Vejamos bem, eu já disse em aulas anteriores que mistério, biblicamente, não está relacionado a coisas ocultas do reino das trevas. Não está relacionado, o mistério na Bíblia não está relacionado a magias. Na verdade, mistério, biblicamente falando, é tudo aquilo que ainda não tinha sido revelado. E o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos irmãos de Efésios, de Éfeso, que são os irmãos Efésios, e quando ele também esteve em Éfeso pregando, foi-se identificado que o povo usava muito mistério no sentido de religiosidade, no sentido de religiões, de mistérios, de algo que estava oculta, de magias. Mas na revelação do mistério, biblicamente falando, é aquilo que ainda não foi esclarecido, ou que não tinha sido esclarecido antes de Jesus Cristo vir ao mundo e dar a sua vida a favor da salvação de quem o aceitar. Então aqui a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos a Deus, ou seja, aos santos de Deus. Num determinado tempo, os santos, aqueles separados, aqueles que se decidiram por fazer a vontade de Deus, por obedecer a Deus, ele não tinham conhecimento de determinadas verdades. Então, nós estamos vendo aqui, nesse primeiro item, que houve uma revelação do mistério, ou seja, houve uma revelação que para as pessoas do Antigo Testamento ainda estava oculta. É o que nós estamos vendo aqui. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Ou seja, o que estava acontecendo? Os santos, as pessoas que se convertiam a Deus após a vinda após a obra de Jesus Cristo, tinha algumas verdades que elas não sabiam. Igual essas 8 bênçãos espirituais que eu acabei de ler aqui, que nós relacionamos, elas não eram do conhecimento dos santos do Antigo Testamento, não eram do conhecimento dos santos do Antigo Testamento, e Paulo estava revelando, então, estava declarando a revelação desse segredo, dessas verdades que estavam ocultas, que nós vimos aqui na nossa lição, que são decretos
eternos que Deus planejara. Ou seja, por que decretos eternos? Quando Deus planejou todas as coisas, inclusive o plano de resgate, o plano de redenção do homem que se afastou de Deus a partir do Éden por causa de desobediência de Adão, que ali se deu um afastamento, como nós vimos, nenhuma das bênçãos que o plano de Deus não foi um plano de emergência. Não foi um plano que de última hora, por causa da desobediência do homem, Deus disse, então vamos fazer isso. Nós estamos vendo aqui na revelação do mistério que todas as coisas de Deus, tudo aquilo que Deus planejou, ele já estava, já tinha sido concebido, já tinha planejado na eternidade passada, muito antes até mesmo de se fazer o jardim do Éden e ali colocar o homem. Vamos continuar. Essa lição é uma lição massiva, ela é uma lição de muito conteúdo e eu vou dar uma acelerada para a gente poder concluí-la então nos próximos 10 minutos. Então, essa revelação dos mistérios foram justamente os decretos eternos que Deus já tinha planejado, já tinha decidido antes da fundação do mundo. E nós vimos aqui que ele fez isso por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Nós vimos tanto o amor de Deus no sentido de salvar o pecador, de salvar a pessoa que se distanciou dele, desde do pecado de Adão, desde a queda de Adão, que nós já lemos anteriormente que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Nós temos uma porção na Bíblia, um versículo na Bíblia, que nós chamamos de texto áureo da Bíblia. Eu acredito que todos os cristãos, independente de ser católico, independente de ser evangélico, todos os cristãos conhecem o texto áureo que a Bíblia revela em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16, a Bíblia não, são palavras do próprio Jesus Cristo que estão registradas na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Ou seja, muito antes da pessoa dar o passo de receber a Jesus Cristo, Deus demonstrando o amor dele para com toda a humanidade, que nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou toda a humanidade, e esse amor ele revelou entregando o seu Filho para que todos aqueles que crescem na obra, no sacrifício do seu Filho, não perecessem, mas tivesse então a garantia da vida eterna. E é isso que nós insistimos. É por isso que eu estou aqui, é por isso que igrejas são abertas, é por isso que porções da Bíblia são ensinadas, porque nós fomos imbuídos de um sentimento de querer que todas as pessoas venham a conhecer a Deus, todas as pessoas venham a aceitar a Jesus. Então, você tem a oportunidade de poder se aproximar, aceitar a Jesus, caso você ainda não tenha decidido por isso. Vamos ler aqui mais um item que fala sobre a plenitude dos tempos. E o que é isso? Que informação é essa que nós encontramos na Bíblia? Vamos ler sobre a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, como nós já antecipamos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 10, que fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, como eu disse anteriormente, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Isso implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo.
Bem, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. E aqui cabe uma declaração que é uma conotação que alguns acreditam, mas nós não temos base bíblica para isso. Quer dizer, no fim todos serão salvos. Eu coloquei aqui como uma pergunta. No fim todos serão salvos? Será que Deus, ele seria injusto de a pessoa que aceitou a Jesus Cristo, se esforçou para fazer a vontade de Deus, chegar lá no fim, no momento ou no dia do arrebatamento, vamos dizer assim, no dia da igreja subir ao céu, tanto aquela pessoa que a vida inteira se esforçou para agradar a Deus, quanto aquela que se manteve distante de Deus, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de comportamentos que vão totalmente contra o que Deus espera de uma pessoa santa. Será que lá no fim todas essas pessoas serão salvas? Será que Deus seria injusto a esse ponto de tanto o ímpio quanto o santo entrar no reino dos céus? Então, a pergunta é, no fim todos serão salvos? A plenitude do tempo, como nós vimos. Então, a ideia de que no fim todos serão salvos, isso é um equívoco, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então, o que vai acontecer finalmente não é como o homem espera que aconteça, não é como o homem acredita que aconteça. Nós estamos vendo aqui que o que vai acontecer no final é conforme o que Cristo, o que Deus planejou, sendo Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça de todo o universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que é o tempo cronológico de um dia, 24 horas, um mês, uma semana, um ano. Aqui a palavra não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é a palavra kaios, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, o que nós estamos aqui? Que dentro do plano de Deus, dentro do que é entendido de plenitude dos tempos, que é o tempo kaios, que é o tempo divino, que previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, no tempo certo, tanto a igreja quanto o universo estará sobre o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar aqui do nosso terceiro tópico, ou melhor, do terceiro item, para a gente poder ir para o nosso último tópico. O terceiro item vai nos dizer o quê? Para poder resumir, que tudo o que somos, tudo o que fazemos ou que possuímos vem de Deus. Então, tudo que existe, tudo que nós temos, fazemos, possuímos, a fonte é única. A fonte é o nosso Deus. E nós vamos então falar sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. E nós já estamos então finalizando. Bem, aqui nós vamos ver que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Eu gostaria de destacar, para ficar claro a continuidade, o que é penhor. Penhor nada mais é do que um depósito, né? Algumas palavras que significam penhor. Penhor é uma garantia. Quando você vai comprar algo, às vezes é exigido uma garantia. Que essa garantia, às vezes, pode ser até uma primeira parcela, o pagamento de uma primeira parcela de um valor total. Ou, às vezes, nós conhecemos também pela palavra de fiança. Ou, para poder parar por aqui, o penhor ele pode ser um sinal. Você vai comprar algo, você vai fazer uma transação comercial, então você vai dar um sinal. E nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. Vamos ver como isso se processa.
Primeiro, como o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, aqui diz, aquele que ouve a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? O Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, se entrega a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, quando a pessoa se manifesta que quer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, ela recebe no seu interior, na sua vida, o Espírito Santo. Isso é o que nós chamamos de selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo nos testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não toca. A terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Bem, então, selo do Espírito Santo. Quem é que recebe esse selo? Qualquer pessoa que se entrega a Cristo. Então, quem se entrega a Cristo, recebe então o selo do Espírito Santo, ou seja, recebe o Espírito Santo em seu interior. Quando a pessoa recebe esse selo, no momento, ela recebe esse selo no momento da conversão. Ela se converteu, ela reconheceu Jesus Cristo então como Senhor, ela recebe então a presença do Espírito Santo dentro da vida dela. Ela recebe esse selo. Agora, para que serve esse selo? O que nós acabamos de ler? Primeiro, serve para identificar quem é o Filho de Deus. Então, identificar os filhos. Deixe-me colocar assim. Identificar os filhos. Para que mais serve? Nós vimos aqui também que o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, ele comprova quem são os filhos de Deus, e a palavra de Deus diz que, tendo o Espírito Santo, o maligno não lhes toca. Ou seja, outra coisa que serve à presença do Espírito Santo, serve de proteção para a pessoa que aceita Jesus Cristo. Então recebe essa garantia, que é o selo, que é a presença, que é o Espírito Santo de Deus no interior da pessoa ali, como a própria presença do Deus verdadeiro. Vamos para o nosso... E outra coisa que nós vimos aqui, que para que serve? Serve também a presença do Espírito Santo, quando a pessoa permite que essa presença e o Espírito Santo, ele atue gerando ali o fruto do Espírito. O que acontece? Essa presença do Espírito Santo, ela produz um verdadeiro relacionamento, um verdadeiro relacionamento com Deus. Isso me leva a entender que possivelmente tem pessoas que não têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Aparentemente está fazendo a vontade de Deus, aparentemente serve a Deus, mas se o Espírito Santo de Deus não está frutificando na vida dela, ela não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. É que só através de um verdadeiro relacionamento com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, que está no interior da pessoa e atuando, que a pessoa vai realmente produzir esse fruto. Vamos finalizar? Vamos finalizar. O que é o penhor da herança? Dentro de 5 minutos nós estaremos encerrando. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, que foi tudo isso que eu já li.
E para finalizar, quem tem o selo do Espírito Santo tem a garantia da salvação. Isso quer dizer que o crente está salvo, isso quer dizer que o crente não está salvo para sempre. Embora a pessoa receba o Espírito Santo, embora essa pessoa receba a garantia da salvação, isso não quer dizer que a pessoa está salva para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Veja bem, não é porque a pessoa um dia aceitou a Jesus, mas o que nós estamos vendo? Se essa pessoa não perseverou, se essa pessoa não se manteve fiel, isso já comprometeu a salvação dela. Porque o segredo é permanecer fiel até chegar o dia em que Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja, ou que de outra forma Deus resolver tirar a vida da pessoa aqui da face da terra. Então, o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24 e versículo 13? A Bíblia diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta a pessoa tomar a decisão hoje e amanhã ela desanimar, ela se afastar da fé. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a Trindade Santíssima, ela garante a salvação daquele que permanecer até o fim. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E eu quero falar uma última referência da Bíblia, que está em Mateus capítulo 7, versículo 21. A nossa hora está bem avançada, mas a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: o próprio Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 7, versículo 21, mas nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, o segredo para a salvação é justamente fazer a vontade de Deus e que essa vontade seja mantida até o fim. Amém? Eu vou concluir essa aula. Como eu disse, é uma aula massiva, é uma aula densa, é uma aula de muitos ensinos quando nós falamos da salvação. Ok? Então, nós chegamos ao final dessa nossa segunda aula, desse segundo trimestre. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição hoje aqui conosco. Se você gostou, deixe o seu comentário, dê o seu like e também compartilhe essa aula. E se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário e clica lá no sininho para você poder ser notificado, para você poder ser avisado de novas aulas, de novos conteúdos que nós deixarmos aqui no YouTube. Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook, curta a nossa aula, curta a nossa página, deixe o seu comentário e também compartilhe com seus amigos se você achar que vale a pena. Eu te espero na próxima aula, onde nós falaremos sobre eleição e predestinação. É um tema que tem gerado muita polêmica, é um tema que tem gerado muita confusão, às vezes engano na cabeça de algumas pessoas, porque ela diz se ela já foi eleita, se ela já foi predestinada antes da fundação do mundo. Ela acha que isso significa que de qualquer forma ela vai ser salva. Vamos ver se realmente essa é a verdade? Então, eu quero encerrar aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família e nós nos veremos na próxima aula.